Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast O Poder das Mãos Dadas. Um podcast que discute como as mulheres de meia idade de Curitiba encontraram no empreendedorismo uma fonte de empoderamento. No episódio de hoje, nós trouxemos duas convidadas muito legais para conversar com a gente e enriquecer essa discussão. Nosso bate-papo de hoje é com a empreendedora artesã Aline Castro e a economista Ivanir Arnold. Eu sou a Caroline Giotti e vou guiar e conduzir esse diálogo. Vem comigo! Bom, gente, sejam muito bem-vindas. Estou muito feliz por vocês estarem aqui hoje, terem aceitado o convite. E aí eu queria saber, pra gente começar hoje o nosso diálogo, sobre a Aline, natural de Brasília, que está aqui em Curitiba há 25 anos e fundou a FA Acessórios há quase 7 anos. Aline, conta pra gente, pro pessoal que tá lá de casa, um pouquinho mais da sua história. Bom, Oi, boa tarde, primeiro. Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu vim para Curitiba com 16 anos, sem muita escolha, porque minha mãe veio transferida do Correio para cá, então não tive escolha. E depois da minha maternidade, que foi um desejo muito grande da minha vida, eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa em casa. Eu precisava ter uma vida autônoma para poder levar minha filha para a escola, levar ela no médico, participar das reuniões. Nessa época eu era manicure. E saí de um salão onde eu trabalhava para atender na minha casa. Já foi o primeiro empreendimento. Eu fiz um ateliêzinho ali em casa e fazia as unhas das minhas amigas, as meninas que vieram comigo do salão. E nessa época, Curitiba teve um boom assim, de eventos da negritude mesmo da cidade. Sim. A marcha das cacheadas, bailes, enfim. E eu sempre fui muito coloridona, sempre gostei de umas coisas coloridas e eu comecei a fazer os meus próprios acessórios. E toda vez que eu ia num baile, por exemplo, as meninas ficavam, nossa, esse brinco lindo, eu quero igual, como que faz? Então eu comecei a fazer os brincos para vender também. Chegou um momento que a demanda da FUA, foi tamanha que eu deixei de fazer unha para empreender mesmo na FUA, Eu comecei fazendo brinquinhos de caixinha de leite, com a técnica de cartonagem, A gente cobre uma caixinha de leite com tecido, e eu sempre trabalhei com tecidos africanos, multicoloridos, e Legal. Trazendo essa referência para a nossa ancestralidade também. E com o tempo ali eu fui fazendo essas coisinhas pequenas, enfim. Logo surgiram as cópias, Aí, movida no ódio, menina, eu fui lá fazer um curso de costura, porque também não podia ficar sempre só nos brinquinhos, Sim. Fiz esse curso, comecei a costurar, comecei a fazer roupa, comecei a fazer cachecol, pochete, bolsa. Agora eu tô fazendo até boneca já também. E nesse momento que eu me senti afrontada mesmo pelas cópias, entre aspas, porque não deixa de ser uma referência, As pessoas se impressionam e se... enfim. Eu pensei comigo mesmo, olha, já que é para todo mundo me copiar, já que é para todo mundo fazer brinquinho de caixinha de leite, é todo mundo mesmo. Aí desenvolvi uma oficina onde a gente começou, eu e minha filha, na verdade, A gente começou a ensinar a fazer os brinquinhos a mulheres em situação de rua. Bacana. Que a gente já tem um trabalho também, o Dia de Rainha, tá? Nas redes aí, podem procurar. A gente trabalha com mulheres em situação de rua já há algum tempo. Qual que é o seu arroba? @Dia de Rainha. Muito legal. Tem site, tem Insta e tem Face também. Pode dar uma conferida lá. Boa. A gente começou com essa oficina com as meninas em situação de rua e logo a gente também abriu para as meninas nas comunidades, no Parolim, nas ocupações, enfim. E quando chamam a gente, eu, na verdade, tenho o maior prazer de ir lá ensinar o que começou sendo o meu ofício, na verdade. Contribuir, compartilhar com essas mulheres é muito importante para mim.
Sempre, e talvez seja esse o diferencial da FUA. Esse viés total social que a gente tem de estar sempre contribuindo e expandindo o nosso conhecimento, né? Passando mesmo, compartilhando com outras mulheres, para que elas também possam ter uma renda, uma ajuda, né? Sim, claro. Um remendo, como a gente chama, um remendo da renda, né? Acho que é isso. Muito interessante, né? Essa rede de apoio, como você, né, que passou por tantas dificuldades, poder ter empreendido e ainda assim passar tudo que você aprendeu, né, de Sim. conhecimento, de técnica e habilidade para outras mulheres que também precisam, né, dessa renda extra. Bom, a equipe, né, da produção do podcast do Poder das Mãos Dadas foi atrás em busca de levantamento, né, de alguns dados aqui de Curitiba e a gente encontrou informações do Departamento do Trabalho e Estímulo à Geração de Renda da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho e o número de mulheres empreendedoras no artesanato em Curitiba é de 40. E, ao mesmo tempo, né, o Instituto Municipal de Turismo também buscou informações da Feira do Largo da Ordem, né, que a gente tem aqui no centro, pertinho, todos os domingos a feirinha, e são um total de 596 artesãos. Na faixa dos 40 a 49 anos, são 156 mulheres que confeccionam produtos artesanais e na faixa dos 50 a 59 anos, são 216 artesãos. Então, apesar, né, do levantamento ali das empreendedoras, a gente tem bastante artesã em Curitiba que participa da feirinha. Bom, e aqui a gente aproveitando, né, a presença da nossa querida convidada, a Ivanir, ela, né, como formada, né, em Economia pela Unibrasil e mestra em Desenvolvimento Econômico pela UFPR. Ivanir, eu gostaria que você contasse, né, pra gente quais são os principais motivos da mulher, né, na sociedade para ela empreender. Olá, boa tarde a todos. Então, nós temos alguns levantamentos de dados, né, pelo Sebrae, inclusive. Nós temos também pela ACIP, esses dados, né? Legal. E eu faço parte de uma pesquisa de economia solidária, onde essas mulheres normalmente elas fazem parte, né? Então, normalmente, essas mulheres elas saem para o mercado de trabalho para sustentar-se mesmo, né? Para sustentar os filhos, para sustentar a família. Então, às vezes, uma falta de um emprego formal, né? Elas procuram algumas redes de apoio, né? Como a Aline falou, né? Que ela ensina as outras. Então, vamos lá, bora ensinar. As mulheres, elas são inovadoras. Nós temos pesquisa que 71% das mulheres empreendedoras, elas são inovadoras, elas vêm com ideias novas. E o diferencial é que elas passam para as outras, né? Sem nenhum medo. E elas querem também que as outras, como ela falou, tenham essa renda. Então, são mulheres que vêm com tricô, crochê. Tem mulheres que vêm, né, com coisas inovadoras, com formas de fazer bolo, receitas diferenciadas, né? E muitas com produtos que vêm dessa economia solidária, que é da agricultura rural, sem agrotóxico, né? Então, elas fazem essas feiras no Largo da Ordem. Temos outros lugares em Curitiba, como no Portão também. A gente tem uma feira dessas mesmas, às vezes são as mesmas mulheres, porque são em dias diferentes. Algumas vezes são em dias alternados. Nós temos alguns institutos que abrem espaço para essas mulheres fazer essas feiras. Então, normalmente, elas vêm, né, com o intuito mesmo de sustentar a família. Elas vêm com o intuito de sair desse mercado formal de horário, porque, como a Aline falou, muitas precisam nessa tripla jornada, né, da mulher, que a mulher precisa ter, que é, além de cuidar dela mesma, tem que cuidar, então, da família, e ainda tem que cuidar dos parentes, muitas vezes, dos pais, né? Sim. E isso é muito importante para a mulher estar com esse cuidado, né? Mas, por outro lado, às vezes não tem a contrapartida outras pessoas para fazer. Então, elas vêm com essa necessidade e a necessidade faz com que esse caminho seja aberto por elas, né? Que é do empreendedorismo, do empoderamento da mulher. Ela fala, olha, então eu vou lá, eu vou fazer e vou conseguir. E elas não se deixam abater, elas não desistem. Sabe, uma pode auxiliar a outra nessa construção de renda familiar mesmo. Então, não é aquela coisa, eu vou ter uma renda para poder comprar algo para mim. Não, é a renda para manter a família. Então, elas se especializam, né? Elas tentam sempre fazer algo diferente. E o legal é que o artesanato, como a Aline pode bem
voltar a fala e falar, o artesanato é uma coisa muito, muito importante, porque quando uma coisa é manual, não vai sair igual, vai ter o diferencial, vai ter o trabalho, vai ter a impressão daquela mulher. Não é uma coisa como no capitalismo, que você vai lá numa fábrica, sai tudo igual. Você sai na roupa, né, e todas as pessoas vão ter a mesma roupa. Então, esse é o diferencial. O diferencial é que você pode ir lá comprar o produto e você vai se sentir personalizada, né? Uma coisa muito individualizada. Então, exclusivo para você. Então, isso traz com que essas mulheres tenham a renda e que elas falam assim, muitas vezes, quando eu estou na pesquisa, e a gente busca artigos, né? Tem um artigo da Helena Bonumar, que ela fala assim, elas, além de trazer o diferencial, elas se sustentam, mas as mulheres vêm com essa necessidade, mas elas querem também fazer a diferença. Com certeza. Nossa, muito bom, Ivanir. A sua fala, né, contribuiu bastante. Obrigada. E, Aline, quais foram os principais desafios, e ainda são, né? Quais são os principais desafios que você considera nesse ramo do empreender? Olha, partindo do recorte de ser uma mulher negra, não sulista, inclusive, porque eu vim de Brasília com pais nordestinos. Então, vir parar numa cidade como Curitiba, que é xenofóbica e racista, é sempre muito mais complicado do que em qualquer outro lugar. Durante a pandemia também foi bem complicado, porque os meus produtos são acessórios, então são coisas supérfluas, né? O pessoal estava mesmo sem grana e estava comprando remédio e querendo comer. Então, a gente teve um período assim, bem difícil com a pandemia, por conta das feiras também, que pararam de acontecer, os bazares, né? E aí a gente tem que inventar outra maneira de se sustentar, além do empreendimento, né? Da vida ali. Foi bom, por um lado, porque eu criei bastante coisa, costurei bastante coisa, tinha tempo para isso, né? Sim. Mas, por um outro lado, não estava saindo como eu gostaria. Mas em Curitiba, para mim, o mais difícil é isso mesmo. É estar numa cidade racista, que não valoriza, na verdade, o artesanato. Sim. Sabe? O brasileiro, num geral, é meio complicado, assim. As pessoas de fora têm um valor tão grande com o que é tido como artesanato, né? E aqui o pessoal quer dar preço no seu trabalho. Ah, mas isso é muito fácil de fazer, eu também faço. Pô, vai lá e faz, então. Sim. Né? Sou eu quem fiz sou eu quem dou o preço no meu trabalho, Sim. né? E as pessoas normalmente não valorizam muito. Elas só precificam, né? Eu acho que o mais difícil é isso mesmo. Eu queria compartilhar com vocês uma coisa que ela estava falando aqui, eu acabei de lembrar. A história do empreendimento das mulheres negras no Brasil, vocês sabem como começou? Não, conta pra gente. Com as baianas, com as vendedoras de acarajé. Que massa! Elas faziam isso para pagar a liberdade dos seus parentes, dos seus maridos, dos seus irmãos e primos. Nossa, que legal. Quando elas conseguiam a liberdade, elas faziam um acarajé e vendiam para comprar carta de alforria dos seus próximos. Olha só. E veja, a mulher, quando ela empreende, foi isso que você falou, ela nunca pensa só em si. Não. Ela está sempre pensando num coletivo, né? Sim. E quando a gente pensa na ancestralidade de tudo isso, também a importância que tem. Sim. Ampliar essa visibilidade, sim, né? Sim. Quis compartilhar isso com vocês. Nossa, maravilha. Muito obrigada, Aline. Verdade. Ivanir, você trouxe também alguns dados, né, aqui pra gente sobre esse perfil, né, da mulher empreendedora na sociedade. Sim. Como que a gente pode estar? Eu vou colocar aqui que eu entrei no site do Sebrae, sim, que é o Sebrae no bolso, tá? Uhum. Lá no Sebrae no bolso, Aline, não sei se você tem conhecimento, mas é muito legal, porque você pode postar as suas coisas lá. E as pessoas, é como se fosse um liquidinho, mas do Sebrae para empreendedores. Massa. Tá? Então, você pode colocar o teu trabalho lá e as pessoas te buscam ali. Então, você coloca o nome da tua empresa, coloca a tua marca, coloca o que você tem, as pessoas te buscam. E nesses, inclusive, você pode estar lá também, você coloca a tua preferência, por exemplo, que nem você falou, pode fazer curso. Então, vamos supor, eu sou uma outra artesã que quero, aí você acha interessante, você me contacta e aí você pode fazer o curso comigo. Normalmente gratuito, tá? Legal. É bem legal. Aí a gente participou. Então, você divulga e você também pode estar... Exatamente. Lá no site do Sebrae no bolso. Depois eu até posso te mostrar.
mostrar aqui. Então, eu quero deixar aqui o crédito para a Thaís Mara Hortelã, que ela que fez 5 minutos, né, desses dados aqui, para ficar fácil. Legal. Então, o Brasil, ele é o 7º com o maior número de empreendedoras. 52 milhões de empreendedores existentes no nosso país hoje, né? 32 milhões são mulheres. Tá? 46% dos empreendedores iniciais são as mulheres, né? 49% das empreendedoras mulheres são as chefes das famílias, né? Ela coloca aqui uma coisa que é bem pontual, menos nós somos cônjuges e nós mais somos chefes de domicílios, né? Sim. 40% dessas empreendedoras iniciais pretendem abrir vagas de 1 a 5, né, pessoas para a vaga de emprego. Então, ela sempre está pensando, como a gente falou, no outro, de abrir a oportunidade para o próximo, né? 82% empreende por necessidades, 69% empreende para fazer a diferença no mundo, 50% das mulheres donas de negócio, 28% estão, respectivamente, nos setores de serviços, destaques para alojamento, alimentação e comércio, né? Normalmente no varejo ali de roupas e utensílios, né? Temos outros dados aqui. 68% tem ensino médio completo ou superior, né? Entre os homens, essa proporção ela é menor, ela é 54%. 89% trabalham por conta própria e 11% são empregadas. Né? Então, elas estão, né, no empreendedorismo, mas ainda são empregadas. Então, esses dados são importantes, por quê? Porque a gente vê a força com que a mulher tem saído e ela tem iniciado esses empreendimentos e elas têm buscado esse conhecimento, essas inovações, usar a tecnologia para alavancar os negócios dela. As redes sociais, né? As redes sociais. Então, as mulheres, elas, diferente dos homens, elas estão 71% buscando, né? 71% dessas mulheres que novas, elas buscam os apps, os aplicativos para alavancagem do negócio delas. Então, elas estão antenadas, estão buscando inovação e é bem interessante. Atualizando, né, para os canais de divulgação. Exatamente, porque elas viram, né, agora por conta da pandemia até, muitas mulheres levaram ali, ó, né, com marmita no setor, no ramo alimentício, né? Ou fazendo cupcake, elas inovaram e estão à frente, estão empoderadas, né? Lógico que tem os desafios, como você mesma falou. Sim. Os desafios, normalmente, de um empreendedor no Brasil são grandes, ainda mais se for levar, né, registrado com marca, né, Aline? São grandes, né? Mas aí eu vou deixar para a Aline falar. E só mais um dado aqui que eu acho importante, 11% afirmam ter inovado seus negócios durante a crise, né? E 7% declaram ter olhado esse quesito, né, da inovação. Muito interessante. Muito obrigada, Ivanir, por contribuir com esses dados. Certo. Aline, como a Ivanir falou, né, das chefes de domicílio, né? Você, como chefe de domicílio, como que você procura lidar, né, com essa vida tripla, como a Ivanir, né, considerou? E como que você faz, né, para conciliar como mãe, né, que seu papel de mãe e de chefe de domicílio na sua casa? Vou ser bem sincera, tá? Pode medicada, meu bem. Só dou conta medicada. De verdade, só medicada. Por quê? Eu crio as minhas peças. Sim. Eu costuro as minhas peças. O seu ateliê é na sua própria casa, né? Na minha casa. Eu levo e busco minha filha para a escola. Eu levo ela e busco nos cursos. Eu sou responsável por postar na internet, por atender o cliente que me manda mensagem. Eu sou responsável por expor num bazar, atender esse cliente e vender. É cansativo pra caramba. Pra caramba. A vida de empreendedora, eu precisava ser 3. A realidade. Pra ser mãe, eu precisava ser 2, porque ela já tá grandinha também, 2 já dá conta, sabe? Daí mais uma para namorar, mais uma para o lazer, mais uma para, sabe? Sou uma só. Então, nessa altura do campeonato da minha vida mesmo, só na base do remedinho. Nós temos... Brincadeiras à parte. Terapia, remedinho. É pesado, menina. Sim. É pesado. Eu tô dizendo, é exaustivo tudo isso. Sim. E, assim, não é uma coisa 7 anos
eu tô nessa porque idealizei a FUA. É uma vida inteira. Assim, a vida normalmente... Minha mãe já era mãe solo. Ela trabalhava no correio, fazia tricô, crochê, salgadinho, biscoito, chocolate. Eu sempre Nossa. sentia muita falta da minha mãe. Eu prometi isso pra mim mesmo. No dia que tiver uma filha, vai ser diferente. Eu tô com a minha filha, busco ela na escola e tudo, assim, mas é exaustivo, é cansativo. Você já tinha Sempre como exemplo. sempre é muito mais cansativo pra gente. Sim, com certeza. Você já tinha como exemplo, né, a sua mãe Sim, e a ausência dela em casa, né, na criação. sim. Você buscou como ideal, né, tá ali com a sua filha ao Sim. mesmo tempo que empreendendo e tendo a sua renda como forma de sustento. Nossa, muito interessante, né, bastante forte, Só né, pra a você- história da mulher empreendedora Sim. brasileira. Sim. E, Ivanir, né, você como economista, né, eu queria saber qual que é a sua perspectiva sobre esse setor, né, da mulher empreendedora, setor econômico, para a economia no geral, para a economia na sociedade. Qual que é, né, o rendimento do trabalho da força, né, da mulher empreendedora para a sociedade, esse empoderamento econômico? Sim, nós, como economista, nós falamos assim, esse trabalho como mãe é um trabalho que é árduo, responsável e não remunerado, né? E nós temos a outra mulher, que é a mulher que é empreendedora, né? E nós temos as mulheres também que são assalariadas, que trabalham, né? E que são mal remuneradas. Então, nós temos Felizmente. que estar unidas, né? Para Sim. que essa economia gerada pelo empreendedorismo, né, feminino, venha trazer esses recursos econômicos, porque ele movimenta, né? Você é uma mulher que trabalha, que precisa da outra mulher para te auxiliar com os serviços, muitas vezes domésticos. Então, às vezes a gente fala assim, não, eu consigo fazer tudo, e aí a gente fica sobrecarregada. Nós temos uma pesquisa aqui que diz que as mulheres trabalham em média 10 horas, aqui até, tá aqui, ó, 10 horas e meia por semana a mais que os homens, com os afazeres domésticos e com filho. Então, Nossa. mesmo a mulher que ainda tem o marido, né, Sim. que auxilia ali, ela ainda trabalha 10 horas, né, e meia a mais do Uma que os rotina bem homens, uma exaustiva. rotina bem exaustiva. Mas, voltando para a perspectiva econômica, a gente tem muita positividade, né? Porque as mulheres conseguem trazer, então, essa receita para a família e conseguem fazer com que a economia gire. É o ideal, não é? Precisamos lutar, precisamos valorizarmos, né? Como mulher, como a Aline bem disse, isso daqui eu sei fazer. Poxa, então você sabe fazer, então faz, ensina as outras a fazer e vende também. Não Economia solidária. economia solidária ali, né? Sim. Mas, então, a perspectiva é boa. A gente vê mulheres muito empoderadas hoje no mercado, né? A gente vê mulheres também tendo que bater de frente com a idealizações e realizações de sonhos. Eu, como economista e mulher negra também, né? A gente tem as nossas dificuldades, porque você vê a economia, você vê que a maior parte dos homens, né? A gente está ali atrelado num mundo masculino. Sim. E mesmo assim a gente não se deixa bater, a gente vai em frente, a gente mostra, tem que se capacitar, tem que buscar cursos, tem que poder agregar valor nas coisas que nós falamos, seja de conhecimento intelectual, seja de produtos, seja de serviços, né? Sim. Então a gente tem sempre que estar provando, e a gente está provando, e a gente está conseguindo, não é à toa que nós estamos aqui em 3 mulheres, né? Sim, Falando com sobre o certeza. empoderamento feminino, então a gente busca e a gente se ajuda, porque você quer ver mulher empoderada é quando uma pega o quê? Na mão da outra. Isso mesmo, Né? o poder das mãos dadas. Poder das mãos dadas. Então, e a gente tem sim essa responsabilidade hoje, né? Sim. De manter a economia aquecida com os nossos trabalhos, né, seja com a força de trabalho, ou seja com os produtos, né? Sim. E dar essa valorização sempre uma para outra, para aquela mulher que lá vai fazer a unha, para aquela mulher que vai limpar a casa, né? Mostrar Sim. que ela sim é importante, que se ela não tem o estudo e por isso naquele momento, ou se ela venha, que a gente possa ajudar a vir buscar e sempre estar estimulando, empoderando e incentivando para que essas mulheres também possam passar esses valores para os seus
filhos, né? Verdade. Para Ivani. todas as outras mulheres e também Para os homens, para né? os homens também, né? Lógico. Combatendo essa desigualdade social, né? Exatamente. Você acredita que no Brasil o empreendedorismo feminino ele tá tendo maior visibilidade atualmente? Sim, sim. Inclusive, nesse mesmo artigo da Helena Bonomar, Sim. ela foi fazer uma pesquisa de campo. Hum, E aí, o homem é assim, ele é sustentado porque com, às vezes, né, que nem esse turbilhão da economia, que tem muitos homens e muitas pessoas desempregadas, os sim. homens estão desempregados e a mulher vai. Então, a mulher faz pão, a mulher faz bolo, a mulher faz crochê, ela faz para se virar. Sim. E aí, o homem não quer ajudar, sabe por quê? Porque é coisa de mulher. Nossa. É coisa de mulher, mas está sustentando ele. Exatamente. Entende? Então, o que acontece? Aí ele vai Vem lá... da sociedade patriarcal, né? Exatamente, a sociedade patriarcal. E aí ele fala, é coisa de mulher. Fazer pão é coisa de mulher? Não. Fazer pão é coisa de alimento que está te sustentando, está sustentando a tua família naquele momento. Sim. Então ele vai lá, ajuda e às vezes nem assume que ajuda porque é coisa de mulher. E tem homem não é uma ajuda, exatamente, né? É um favor. Exatamente. E tem homem não, tem homem que vai lá, não, vou ajudar ela, é o companheirismo. Então a gente também tem que quebrar esse tabu. E tem que quebrar o tabu quando você educa um homem, porque na hora que ele é teu filho, você quer que seja a mulher que faz tudo. Mas quando a mulher é tua filha, o homem não pode, quando o homem é teu filho, não pode fazer nada, né? Verdade. A mulher tem que fazer tudo, mas quando o homem é teu filho, a mulher tem que fazer tudo para ele. Então, nós temos que mudar essa percepção de coisa de homem e coisa de mulher. E aí, como pesquisadora, né, tanto no artigo que eu fiz e agora na pesquisa que a gente fez um artigo sobre economia solidária, a Helena Shirata, ela vem dizer dessa divisão do trabalho da sociedade patriarcal, né? Sim. E ela fala assim, o homem é ele e o outro é a mulher. Então, e essa diferença e essas desigualdades nas coisas que mulher faz e nas coisas que o homem faz, ela não é meramente coisas da nossa cabeça, ela é estatisticamente real. Nós ganhamos hoje, independente, nós temos a mesma qualificação, mesmo tendo a mesma qualificação, tá? Não é assim, um tem ensino médio, o outro tem... Não, com a mesma qualificação, com a mesma instrução, a mulher ganha de 15% a 20% a menos, sabe? Então, a gente tem que lutar muito, é árduo, mas de mão dadas a gente chega lá. E aí, para ter a mesma remuneração. E nós, eu gosto muito de um podcast que ele coloca assim, o homem e a mulher numa pista de corrida. Sim. Aí o homem tá com a pista livre, a mulher tem criança, tem varal, tem para poder chegar lá. Sim. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que ser persistente, buscar os caminhos que precisam para que a gente possa ajudar sempre a outra a ter voz e deixar aquela coisa assim, ela não sabe bem o que tá falando. Não, ela sabe o que tá falando. Entende? Ajudar a outra quando tem aquele homem machista, ela não sabe. Não, ela está falando. Dar voz, né? Dar voz. Então, Com é muito certeza. importante economicamente. Muitíssimo obrigada pela sua participação, Ivani. Com Muito certeza você contribuiu bastante para que esse podcast, né, fosse bem sucedido. E, sério, muito, muito obrigada. Aline, pra gente fechar, né, o episódio de hoje, eu gostaria que você falasse pra mulher que está ali naquela câmera e pro ouvinte, né, para as nossas ouvintes que estão ouvindo nosso podcast, Poder das Mãos Dadas. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. O que você diria para mulher negra, dona de casa, empreendedora, que está ali do outro lado da tela? Coragem. Coragem para ir em frente, sem ouvir o que vão te dizer, sem as críticas, sem as acusações, sem os apontamentos. Só vai em frente, com coragem. Se der medo, vai com medo mesmo. Bom, gente, então é isso. Muitíssimo obrigada pela sua participação, Aline, também. Obrigada a vocês. Obrigada, ouvintes. Obrigada. Nossa, foi maravilhoso estar aqui com vocês, gravando esse episódio hoje. Gratidão. Bom, gente, e eu não poderia deixar, né, de dar os créditos à produção, direção, edição e finalização desse episódio, que ficam a meu cargo, Caroline Giotti dos Anjos. Esse podcast ele faz parte do trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Positivo, produzindo em 2022. Agradecer também a minha professora orientadora, Ellen Anacleto,
e aos laboratórios de comunicação e design, Ana Paula Rudzinski, Andréa Bonatti e Maurício. E a coordenação do curso de jornalismo, né, o professor Felipe Armata. Além disso, também o coordenador de integração da Escola de Comunicação e Design, Marcelo Cato Galina, e ao reitor, Roberto de Benedetto. Muito obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!